Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai receber esse vídeo, vai acessar, nem o dia, nem hora. A única coisa que eu sei é que se você clicou nesse vídeo, se você recebeu, se você foi notificado, eu quero dizer que vai ser um tempo de muita qualidade, de muito aprendizado para cada um de nós. A gente vai abordar hoje um tema muito importante, é saber as maneiras que Deus tem para interagir comigo e você. Deus, ele é espírito, nós somos espirituais. Eu costumo ensinar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E Deus, irmãos, ele é espírito e é importante, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E se tem uma coisa que Deus quer fazer comigo e você todos os dias, toda hora e a todo momento, é se comunicar. Creia nisso. Deus, ele quer, Deus, ele fala comigo e você todos os dias. Só que às vezes a gente não percebe. E a nossa intenção aqui hoje é abrir um pouco mais a sua mente, o seu entendimento com relação a como ouvir, como identificar, quais são as maneiras que Deus tem para poder falar comigo e você. Eu espero que você fique muito edificado. Vou te falar 8 maneiras aqui, a última é a mais surpreendente. Fique com a gente até o final e você vai ver um vídeo que vai te edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para a gente começar, a gente vai começar aqui, falando da primeira maneira que Deus tem de se comunicar com a gente. E eu quero fazer alguns comentários antes da gente começar a falar exatamente sobre isso. Comunicação, meus irmãos, é algo muito importante, porque é através da comunicação que nós enviamos e recebemos as mensagens. Então a gente começa a viver experiências, através de falar e receber o feedback. A gente conversa com pessoas através da comunicação. E a gente sabe, quem é casado sabe, que a comunicação, irmãos, quando a gente quer se comunicar algo com alguém, com um homem que é casado, uma mulher que é casada, quando ela quer se comunicar com o marido, ela começa a usar algumas maneiras de se comunicar. Já reparou que tem, às vezes, no casamento, na família, o marido olha para a esposa e percebe que as coisas não estão bem e fala, cara, aconteceu alguma coisa, porque ela mudou o clima, mudou o ambiente, Às vezes acontece o inverso, a esposa olha para o marido e fala, aconteceu alguma coisa. Os filhos olham para o pai ou para a mãe e começam a perceber, já é uma forma de se comunicar. E essa forma já fala muito, Tem filhos que o pai não bate, não faz nada para educar, o pai só olhar, o filho já, hoje está menos isso, mas na minha época a coisa funcionava assim, você só olhava, já sabia que aquele momento ali, falou, opa, já alguma coisa está errada, porque a comunicação era no olhar. Isso acontece, irmãos, com cada um de nós. Deus, ele também quer se comunicar comigo e você, ele vai usar algumas maneiras. Deus tem suas formas de trabalhar e ele faz isso, com a gente. É só importante a gente entender que para Deus falar comigo e você, irmãos, tem coisas que nós precisamos de entender. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de falar as línguas estrangeiras, de aprender isso, eu não sei, mas eu não tenho muita facilidade com isso. O inglês, por exemplo, eu não entendo nada do inglês. A gente sabe aquele basiquinho que você vai aprendendo na escola, verbo to be, tem um negócio que você aprende lá, basiquinho, então aquele básico que todo mundo brinca no seu dia a dia, a gente acaba aprendendo, mas eu tenho dificuldade com o inglês e já tenho um entendimento, por conta de uma língua não ser tão diferente da nossa, de entender um pouco a parte da língua do espanhol. A minha esposa já fala espanhol, ela consegue compreender tudo que é dito em espanhol, ela consegue falar bastante coisa, se não falar tudo, ela fala muito bem. Uma vez estava eu, ela e as crianças, a gente estava em Búzios, e quando a gente estava lá em Búzios, no resort, aí lá tem muita gente da Argentina, do Chile, do Paraguai, muita gente de fora dos países vizinhos, e estavam lá, e eles estavam tentando se comunicar, e eu fiquei meio perdido no que eles queriam falar, estavam falando um pouco rápido, e ela começou a interagir, conversar com ele, e as crianças, as minhas mais velhas, começaram a olhar e falar, pai, ela fala espanhol quando ele fala, e ela ali começou a se comunicar. Então, formas, então às vezes, se a gente sair daqui, viajar para um país, você pode chegar em outro país e de repente você pode usufruir de muita coisa. E se a comunicação não for perfeita, não for alinhada, você vai usufruir menos, ou nada, ou quase nada. Vai deixar de conseguir muitas coisas, pode até passar fome ou algumas necessidades por conta da ausência da comunicação. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje, é tentar esclarecer, ampliar o nosso conhecimento para que nós possamos viver essa experiência. Experiência qual? De você conseguir dialogar, conseguir entender o seguinte, caramba, isso também Deus fala dessa maneira, fala, e a gente vai começar a ter uma percepção muito maior, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para mim e você. Fica aqui, que eu tenho certeza disso. Amém? Então a gente vai falar aqui de 7 maneiras, na verdade vão ser 8, 7, depois a última que vai ser bem impactante. Peço você, fique aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito prazeroso
e de muito enriquecimento de conhecimento, enriquecimento também espiritual. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena para mim e você. Amém? A primeira maneira, irmãos, que eu queria falar com você, que Deus fala, é ela que vai dar base para todas as outras. Se você não tiver acesso, não é nem acesso, se você não tiver a prática de utilizar essa maneira, o que acontece? Todas as outras ficam comprometidas. Essa é a maneira mais eficaz que Deus vai falar com alguém. Qual é, pastor? É através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Então, a maneira mais eficaz de Deus falar comigo e você é por meio da Bíblia Sagrada. Então, quem tem prática de ler Bíblia Sagrada todo dia, você que tem encontro com a gente que todo dia para ouvir da palavra de Deus, é através disso que Deus ele vai falar comigo e você. Então, a maneira mais eficaz de Deus falar comigo e você, e a maneira principal é através da leitura da palavra. Se você é alguém que está aqui nesse canal, poxa, eu vim aqui porque eu quero conhecer essas maneiras que Deus tem de falar comigo e eu quero ter um pouco mais de amplitude nisso, irmãos, o primeiro conselho que eu te dou, quer ouvir a voz de Deus, quer sentir Deus, quer receber conselho de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias e vai ser um momento de muita inspiração, de direção, porque na palavra de Deus você vai aprender como criar seus filhos, você vai aprender como ser um bom marido, vai aprender como ser uma boa esposa, vai aprender a ser um bom patrão, vai aprender a ser um bom funcionário. Então Deus vai falar com você de forma muito poderosa. Por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, quando você quer ouvir a voz de Deus, quer identificar a voz de Deus, e tem coisas que ele não vai falar. Não vai falar por quê, pastor? Porque ele já diz na sua palavra. Tem coisas, irmãos, o que Deus vai dizer assim? O homem pode ter mais de uma mulher, a mulher pode ter mais de um marido? Não, porque já está na palavra, não precisa falar isso. Não precisa usar nenhum modo para poder falar sobre isso. Isso já está na Bíblia, isso já faz parte do ensinamento bíblico. Então, tem coisas que Deus não precisa falar a respeito disso. É importante nós termos esse entendimento, né? Para que você consiga entender. Então, a primeira forma que Deus vai falar comigo e você, a gente vai aprender isso, é onde? É através da leitura da palavra de Deus. É através dessa maneira, essa é a fonte principal, é a maneira principal, porque através dela você vai começar a perceber se Deus está falando com você ou não, de várias outras maneiras, tá? Segunda maneira que Deus fala com você. A segunda maneira que Deus fala com você, irmãos, ele fala através da consciência. Comigo, ele fala na minha consciência. Às vezes eu estou no ambiente, o Espírito Santo, né, tem situações que a gente vive, que a gente fica sentindo assim, pô, fala isso com fulano, olha, vai acontecer isso, olha, fica tranquilo que isso aqui vai dar certo, né? Você começa a viver uma experiência e Deus comigo, ele fala na minha consciência, ele fala comigo na minha consciência, eu não ouço a voz, né? Tem gente que ouve a voz de Deus e vai dizer, pastor, eu já ouvi a voz de Deus, já viveu a experiência igual Samuel, né? Samuel estava lá com sacerdote Eli, e ele escuta Samuel, ele acorda, vai lá no profeta, no sacerdote, Samuel, ele vai lá de novo para o sacerdote para falar, olha, se chamar de novo, você fala, eis-me aqui. Então foi alguém que aprendeu a identificar e ouvir a voz de Deus. Comigo ele fala através da consciência, ele fala na minha consciência, na minha mente, não é voz, vem um sentimento na consciência com muita certeza, muita convicção, eu sei que Deus está falando, e aí normalmente eu verbalizo isso para as pessoas. É dessa maneira que eu aprendi a identificar a voz de Deus. A nossa consciência também, irmãos, já viu aquela experiência que a gente vive, que tem muitos relatos disso, né? Não tem muito relato, eu já ouvi alguns relatos, né? São poucos na verdade, um relato de um homem que é pastor hoje, eu não sei se na época ele já era ou não, mas prega a palavra e tudo, e o Espírito Santo falou para ele, que ele é empresário também, e falou para ele, usou alguém para poder falar com ele, que ele não era para pegar aquele voo, e ele não pegou aquele avião. Foi alguém que falou isso, pastor, a consciência dele sentiu, não sei se foi ele, se foi alguém que falou com ele, mas alguém foi tocado pela consciência para não fazer isso. Eu e você já vivemos experiência assim. Já você passa todo dia no mesmo lugar, e de repente você sente na sua consciência, fala assim, você fala assim, eu estou com sentimento, o que é? Aí você fala, hoje eu vou passar pela outra rua, é mais longe, mas eu estou sentindo de passar por lá. Aí você passa, depois você toma ciência, não aconteceu nada onde você ia passar, mas não aconteceu de repente porque você não passou. Às vezes foi a maneira que Deus teve de falar com você e falar na sua consciência que não era para você passar ali, e você não passou naquele local e alguma coisa não aconteceu mesmo. Por quê? Porque de repente ia acontecer com você, e como você não passou, aquilo não aconteceu. Ou isso acontece com negócios também, às vezes com amizade, né? Alguma coisa na sua consciência fala assim, alguém te chama para sair, você fala, cara, hoje eu não vou não. Por quê? Não sei te explicar. Às vezes a gente não quer nem explicar, né? Porque às vezes a maneira que Deus fala com a gente, se a gente falar para o outro, alguém vai dizer, você é maluco, você é doido, você é doida.
Só que não, às vezes Deus está falando na nossa consciência e a gente não faz. Quantas pessoas já tiveram livramentos, né, de problemas por conta disso? Esses dias eu, por exemplo, eu ia fazer uma negociação e fiquei muito animado para poder fazer. Sou casado, não faço uma negociação sem falar com a minha esposa, nem ela sem falar comigo. E ela falou, amor, não estou assistindo Paz. Mas está assistindo alguma coisa de Deus? Deus está te revelando alguma coisa? Não, só não estou assistindo Paz. E depois, irmãos, aquele anúncio de algo que eu ia fazer a negociação sumiu do nada, e uma pessoa que eu liguei que poderia me ajudar nisso, me ligou. Quando eu falei com a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, não faz, cuidado com negociação aqui nessa região aqui, porque aconteceu isso, isso e isso. Meu irmão, ele trabalhava fazendo esse tipo de negociação, foi sequestrado e passou um terror e ele acabou. Eu falei, opa, fica tranquilo, Deus já falou na minha consciência, usou a minha esposa e usou uma segunda pessoa para poder confirmar que não era para fazer aquele negócio, e eu fiquei super em paz, porque eu senti que aquele negócio não era de Deus. Então, a segunda maneira que Deus fala é através da consciência. Irmãos, a vida com Deus, ela é pedagógica, ela vai nos ensinando a cada dia, a cada momento ela vai trazendo ensinamento para cada um de nós. Eu queria muito que você entendesse que a terceira maneira que Deus tem de falar comigo e você é através das dificuldades. Irmãos, Deus, ele ensina tanta coisa para a gente na dificuldade, a gente aprende tanta coisa, a gente cresce tanto na dificuldade, porque tem coisas, irmãos, tem oração nossa que só acontece no vale, na dificuldade. É na dificuldade que Deus revela quem realmente é e quem não é. Porque quando está tudo bem, todo mundo é bom, todo mundo consegue, todo mundo rompe, mas Deus, às vezes, ele quer provar a minha fé, a sua fé, e às vezes ele faz o quê? Ele treina a mim e você na dificuldade, é no vale, é no deserto. Isso é o linguajar que nós cristãos usamos, né? Se a gente for ver hoje essa questão de vento, né? O crente, ele chega e fala, rapaz, eu estou num vento. Se ele falar isso num ambiente público onde as pessoas não conhecem a palavra, alguém vai olhar para que vento, rapaz, está ficando maluco, tem vento nenhum aqui, está até calor, não tem um ventinho hoje. Só que a gente que é crente, alguém falou isso, já sabe o que é. Eu estou no vale, já sabe, cara, o vale, o cara está passando por um processo. Eu estou no deserto, alguém está passando por um processo. Isso são as dificuldades, e elas são pedagógicas, elas ensinam a gente. Tem gente, irmãos, que nunca teve uma experiência poderosa de uma oração fervorosa. E a oração fervorosa só aconteceu, sabe quando? No vale, no deserto. Então, as dificuldades também é uma das maneiras que Deus tem de falar comigo e você. Porque é na dificuldade, é na luta, é na dor, é no diagnóstico médico, é talvez numa injustiça. Você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Está passando por isso porque Deus quer te ensinar algo. Quantas pessoas que eram soberbas, irmãos, e passaram a aprender a ser humilde por conta disso? Quantas pessoas, irmãos, que às vezes Deus estava dando muito na área financeira, abençoando, prosperando, e Deus fez a pessoa passar no vale, lá embaixo, porque é através da dificuldade que ele começou a valorizar aquilo que ele tem. E é importante, irmãos, é quando a gente vive um momento de dificuldade, de escassez, de onde você fala, meu Deus, como é? Não tem saída para o meu problema. Tem, irmãos. É na dificuldade que você aprende a orar, é na dificuldade que você aprende a jejuar, é na dificuldade que às vezes a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a ver a manifestação do poder de Deus, a orar mais, a ler mais a palavra. Então, as dificuldades são pedagógicas e elas nos ensinam a romper, né? Tem um texto que vai dizer que Salomão sacrificou 1000 holocaustos. E Deus apareceu para ele e falou, Salomão, o que queres que eu te faça? Deus não falou, Salomão, se você quiser alguma coisa, está disponível para você aqui. Não foi isso que Deus fez. Deus falou, Salomão, pede o que queres que eu te faça. Deus falou, cara, ninguém sacrifica, irmãos, 1000 holocaustos à toa. Sabe por que Salomão fez aquilo ali? Quando o pai dele morre e ele assume o reinado no lugar do pai, ele olhou no retrovisor da vida e falou, cara, olha o que meu pai fez. Olha o legado que meu pai deixou. Como é que eu vou cuidar desse povo? O que ele faz? Vou fazer o que meu pai fazia. O que meu pai fazia? Buscava a presença de Deus. Meu pai foi alguém que, quando foi governar, ele trouxe a arca de volta, porque ele queria a presença de Deus junto com ele. Então, Salomão, diante da dificuldade, que é pedagógica, ele identificou o seguinte, eu preciso fazer algo para chamar a atenção de Deus. E ele fez o quê? Ele sacrificou 1000 holocaustos e Deus apareceu para ele. Irmãos, talvez Deus só vai aparecer para mim e você na dificuldade. Quando está tudo bem, irmãos, a gente falta culto, a gente às vezes ora quando dá, às vezes a gente lê a Bíblia quando dá, mas quando está na dificuldade, o momento mais sensível, irmãos, Deus fala com você todo dia, sabe quando? Quando você está no vale, de repente com diagnóstico de morte, perda de emprego, casamento acabou, tu fica muito sensível e você começa a ver Deus em tudo. Qualquer coisa, passou um caminhão com o para-choque cheio de Jesus, você já vê Deus falar contigo poderosamente ali. Você vê um passarinho, Deus fala contigo. Tudo você fala. Por quê? Porque é na dificuldade que você passa a ser mais sensível à voz de Deus e ver que Deus está em tudo e em todo lugar. Fique atento a isso, em nome de Jesus. Eu queria esmiuçar um pouco mais, mas eu não quero me alongar em cada item aqui, mas é muito importante. Tem um texto que vai dizer que Paulo, irmãos, ele é preso de forma injusta,
vai para o cárcere, leva muita chicotada, fica lá preso e de repente de madrugada ele está cantando hinos e louvores. Irmãos, aprenda a glorificar na dificuldade. A dificuldade ela é pedagógica, ela ensina, ela traz clareza para a gente. E quando você entende isso, irmãos, olha só o que o texto vai dizer para nós. Paulo, quando ele está lá, ele entendeu que aquela dificuldade que ele estava passando não era nem muito para ele, era para serviço de alguém. Eu sempre ensino aqui no canal que nós somos o quê? Deus, irmão, escolheu a minha vida e a sua, porque Deus está no outro. Então, ele escolhe a minha vida e a sua, e nós somos como árvore. A árvore não produz fruto e ele se alimenta do próprio fruto. O fruto que a árvore produz é sempre para alimentar a vida do outro. Então, Paulo entendendo isso, Paulo no cárcere, cantando louvores, o terremoto aconteceu, opa, alguma coisa Deus quer fazer aqui. E na dificuldade, ele aprendeu que era para abençoar a vida do outro. Aprenda isso. Quarta maneira que Deus tem de falar com a gente é através de ouvir a sua voz. Eu falei que eu não tenho costume de ouvir a voz de Deus, né? Eu ouço Deus falar através na minha consciência. Só que tem gente que escuta a voz, né? Eu tenho um rapaz, acho que foi Léo, que conversou comigo esses dias, não sei se foi ele, posso estar errando o nome aqui, mas falando que ouviu a voz falar o nome dele mais de uma vez. Então, irmãos, tem gente que ouve a voz. A minha esposa já ouviu chamar o nome dela, né? Então você fala, meu Deus, que é isso? Às vezes Deus tem esses meios, às vezes Deus fala claramente com alguém, com as pessoas a respeito disso. A gente vai ler o livro de Êxodo, capítulo 3, a gente vai ver ali Deus começando a falar com Moisés, e Deus fala com Moisés através de uma sarça, e Moisés consegue ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer também no Novo Testamento, em Atos capítulo 9, que quando Cristo vai alcançar Saulo, né, que é Paulo, Saulo, seja como for, pastor, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Nunca mudou. Saulo e Paulo são o mesmo nome, só que Saulo na cidadania judaica e Paulo na cidadania romana. Como ele foi atuar em Roma, ele usou a cidadania romana, por isso que chamaram mais ele de Paulo, mas nunca houve troca de nome de Saulo para Paulo, tá? Só que isso fique claro aqui, é um ambiente de ensino e a gente está aqui querendo aprender mais e mais da vontade de Deus. Pastor, tem tanta gente que Deus trocou o nome, né? De Jacó para Israel, Sarai para Sara, Abrão para Abraão, isso tudo trocou, mas Paulo não houve troca de nome. Então, tem gente que aprende fazendo o quê? Ouvindo a voz de Deus. Quando Saulo, ele cai ali a caminho de Damasco e ele escuta uma voz. Ele escuta uma voz de quem? O próprio Cristo. Ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer, quem és? Ele vai dizer, eu sou o Cristo a quem tu persegue. Deus tinha uma obra maravilhosa para fazer na vida dele, através da vida dele. Inclusive hoje, eu e você fomos alcançados pelo trabalho que Paulo fez. Porque Paulo começou a alcançar os gentios, a qual eu e você somos. Se você não é judeu, você é gentio. Então Deus fala através também de ouvir a sua voz. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que a gente vai ver Deus falar com as pessoas e as pessoas conseguirem ouvir a voz de Deus. Escuta isso. Deus, irmãos, quando ele vai falar com alguém, ele sempre pega essa pessoa trabalhando. Quando Deus foi falar com Gideão estava malhando o trigo no lagar, trabalhando. Quando Deus foi falar com Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, trabalhando. Quando Deus foi falar com Paulo estava indo e cumpriu a obrigação dele. Paulo era religioso, pegou carta para poder fazer o quê? Cumprir o trabalho dele religioso, irmãos. Ele estava indo lá fazer o quê? Trabalhando. Escuta, Deus, irmãos, ele escolhe as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que são vocacionadas, responsáveis, pessoas que trabalham no seu dia a dia. Então, às vezes, Deus de repente pode não estar falando com alguém, porque alguém foi chamado para trabalhar em alguma coisa e ele está esperando Deus falar primeiro. Começa a trabalhar, que Deus vai falar com você. Se envolva em algo. Se você tem um chamado na obra de Deus, começa a trabalhar. Pastor, eu queria tanto que Deus confirmasse que é para mim fazer a obra. Irmãos, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A palavra fala sobre isso. Então não fique esperando não, porque às vezes Deus já falou, a palavra dele já falou, olha, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Então, irmão, põe a mão na obra, começa a desenvolver o seu trabalho e depois aí sim ele vai falar com você, porque Deus vai falar com alguém. Isso é uma chave espiritual. Ele precisa de te encontrar trabalhando. Pense nisso em nome de Jesus. Quinta forma que Deus fala, irmãos, escuta isso. Deus fala também através de sinais e prodígios. Deus, ele trabalha falando com pessoas através de sinais e prodígios. Aqui na nossa igreja, Deus tem feito muito isso para a glória de Deus. Deus fala muito através de sinais e prodígios. Pessoas chegam aqui, ninguém sabe nada da vida da pessoa, o Espírito Santo começa a usar as pessoas aqui, usa muito a minha esposa, e Deus dá uma revelação forte para ela, e ela fala, cara, a pessoa não tem, com riqueza de detalhes. Acontece com todo mundo? Pastor, não, porque Deus não vai falar com todo mundo através de sinais e prodígios, mas Deus, ele fala através de sinais
e prodígios. Deus cura pessoas para poder alcançar aquela pessoa. Deus cura a pessoa para poder muda a vida da pessoa através de sinais e prodígios, porque ele começa a fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam e as pessoas começam a falar: meu Deus do céu, que isso? Quem é que fez isso? No Antigo Testamento tem uma passagem que o povo de Deus está cortando lenha na beira do rio e um machado cai dentro d'água, e o homem de Deus ora e fala: me dá uma madeira aqui. Pega uma madeira, enfia a madeira, lança a madeira dentro d'água, e quando vai ver, o machado começa a flutuar. E a gente vai ver várias vezes isso no Novo Testamento, onde Jesus também está vendo um funeral, um filho de uma mulher viúva, e todo mundo saindo da cidade para poder sepultar. Do jeito que o cortejo estava saindo, Jesus estava entrando. Jesus queria fazer o quê? Algo poderoso. E Jesus, ele entrando na cidade, encontra com aquele cortejo, a mulher chorando, pessoas chorando em volta. O que era choro, tristeza, se transformou em festa, em alegria. Por quê? Porque Jesus, ele pega, toca no esquife, que é o caixão, a prancha, seja o que for, onde o corpo estava sendo transportado, e os judeus não faziam isso. Os judeus não tocam em cadáver, porque eles ficam contaminados. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, sendo judeu, ele não se contaminou tocando no cadáver. Pelo contrário, ele tocou no cadáver, e o cadáver que era para contaminar ele foi ressuscitado. Então, irmãos, Deus quer falar através de sinais e de prodígios. A gente vai ver o tanque de Betesda, né? O homem que estava ali há 38 anos e Deus queria salvar. O cego de nascença, que Jesus passa lá algo no olho dele, lodo no olho dele, e ele do nada começa a enxergar. Então Deus, ele usa, Deus pega um surdo e Jesus toca no ouvido dele e fala: efatá, abra-se, e ele passou a ouvir. Então, irmãos, Deus fala através também dos sinais e prodígios. Essa parte, quando a gente fala de sinais e prodígios, é um pouquinho perigoso, porque a Bíblia vai dizer que mais bem-aventurado é aquele que creu e não viu, do que aquele que viu para poder crer. A Bíblia vai dizer que tem um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé. Tomé foi alguém que precisou ver. Quando ele viu Jesus, ele falou: deixa eu tocar na tua ferida. Ele teve que tocar, então ele teve que ver o sinal. Falou: rapaz, meu Deus, é ele mesmo. Então, irmãos, cuidado às vezes com você que só crê por meio dos sinais. Quem crê só por meio dos sinais, irmãos, ele vai num ambiente espiritual, vive uma experiência, e logo depois ele se desvia, porque se não tiver constante aquilo, a palavra não é suficiente para ele. E como eu falei, a primeira coisa aqui, a primeira maneira que Deus tem de falar comigo e você é através da palavra de Deus, é a palavra dele, é a Bíblia Sagrada. Sexta maneira que Deus tem de falar comigo e você: Deus fala comigo e você através de sonhos. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Tem muitas passagens bíblicas que Deus falou, né? A passagem mais conhecida por nós aqui, eu vou citar duas aqui, né? Deus fala muito com pessoas assim. Eu quero te ensinar também a identificar, né? Algumas pessoas dizem que o sonho, quando ele é espiritual, ele acontece no finalzinho da manhã. Eu não sei se isso é uma regra, tá? Eu não posso afirmar isso com todas as letras. Isso não tem um texto bíblico que garanta isso para mim e você. Mas alguns estudiosos, né, dessa área dos sonhos, de interpretação de sonhos, eles falam que os sonhos espirituais ou acontecem no início da noite, começou a dormir, já sonha, e você acorda e aquele sonho fica muito nítido na sua mente, ou acontece quando você está quase acordando logo pela manhã, finalizando a sua noite de sono, e você acorda. E geralmente o sonho, quando ele é espiritual, irmãos, ele é um sonho que fica muito fixo na sua mente. Tem sonho que é aterrorizante, tá? Pesadelo, aquelas coisas pesadas, e aquilo também fica muito vivo. Não é sobre isso. Quando o sonho é espiritual, ele fica muito vivo na sua mente. Então, a palavra de Deus vai dizer que Deus falou com José do Egito, através de quê? De sonho. Vou falar de dois Josés aqui hoje. José do Egito, Deus falou: olha, eu vou honrar você, seus irmãos vão se curvar diante de você. O segundo sonho, seus irmãos, a lua e o sol, seu pai e sua mãe também vão ter que se curvar diante de você, do tamanho que eu vou fazer você crescer. Então Deus fala através dos sonhos. No Novo Testamento, irmãos, Deus, ele pega e fala também com José, o casado com Maria, né, que depois casou com Maria para criar Jesus. José, ele foi também avisado a Deus em sonhos, né? Deus falou com os magos, quando os magos foram adorar o Senhor Jesus quando ele nasceu, falou com ele em sonho, para ele não voltar para Herodes, falou: não passem em Herodes, que ele está com maldade com o menino. Então, eles pegaram outro caminho e foram embora. E depois Herodes fica furioso, traça um plano de matar as crianças, e Deus vai e fala com José, fala: olha, pega um rumo ao Egito, porque eu preciso de guardar a vida desse menino. Ele foi para o Egito, e para poder voltar do Egito também foi tudo em sonho. Então, para aceitar Maria como esposa foi através de sonho, para sair de onde estava de Belém para o Egito foi em sonho, para voltar para Belém foi em sonho. Então, irmãos, Deus, ele vai falar também através de sonhos. Sonho é uma maneira muito poderosa que Deus tem de falar com algumas pessoas. Inclusive, tem gente que é muito usada por Deus nos sonhos. A pessoa está do nada, às vezes nem lembra das pessoas, nem está nem pensando mais, há muito tempo que não vê as pessoas, e de repente sonhou com alguém: olha, eu via isso, isso e isso.
e a pessoa liga e fala, fulano, olha, há muito tempo que eu nem tenho contato com você, mas Deus me mostrou um sonho, assim, assim, assim. Irmãos, cuidado, uma hora eu vou falar sobre o sonho aqui, abordar mais isso com mais profundidade, né, para poder a gente começar a identificar alguns tipos de sonhos, o que fazer e como fazer. Quando o sonho for bom, de forma rápida aqui, quando o sonho for bom, ore para que ele aconteça. Às vezes Deus está se comunicando com você e fala, eu quero fazer isso na sua vida, mas às vezes a gente não ora, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que o mundo espiritual, ele é conduzido por nós. Aqui nessa terra, nem o diabo tem poder, nem Deus tem poder de fazer coisas, não é que não tem um poder, Deus tem poder, o diabo também tem, mas eles, para agirem, eles precisam. Por que as pessoas vão para encruzilhada, mata-virgem, cemitério, aí há trabalho? É porque eles dão legalidade, eles abrem portais para que as pessoas possam acessar. E por que Deus, na sua palavra, ele ensina orai e orai sem cessar? Por quê? Porque para também acontecer algumas coisas, nós temos que orar. Então, esse mundo aqui, Deus deu o governo para mim e você, e a gente vai dar legalidade para o diabo ou para Deus trabalhar. Deus, ele quer trabalhar, ele tem todo o poder, irmãos, mas a decisão é minha e sua. Então, para que o sonho bom aconteça, você tem que pedir, peça, ore, interceda, fala, Senhor, eu preciso que esse sonho se realize. E se for o inverso, você ruim, você ora para que aquilo não aconteça. Quando Deus mostra, irmãos, normalmente ele quer dar livramento. Então, se ele começou a mostrar a situação de morte, desemprego, família sendo destruída, doença, enfermidade, começa a orar, interceda, invista tempo, gaste tempo, irmãos. Não espere o mal acontecer para depois ter que orar. Não faça isso. Se Deus deu a você um sonho, alguma coisa, se você percebeu que aquele sonho foi espiritual, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Espero que tenha sido bom para você até aqui. A gente vai caminhar aqui para o final, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando fala de sonho, eu queria só abordar algo aqui para mim não esquecer. A minha avó paterna, mãe do meu pai, ela tinha tido já, se não me falha a memória, 3 filhas, e tudo com o nome de S, e ela tinha certeza que seria mais uma menina, e seria Selma. E dela falou, se não for Selma, vai ser Sérgio, e ela já estava convicta disso. E de repente Deus vai e fala com ela em sonho, e fala com ela no sonho, que o que estava no ventre dela não seria mulher, seria homem, que o nome não seria Sérgio, mas que seria Moisés, e que ele seria pastor de ovelhas. Irmãos, nasceu meu pai, homem, colocou o nome de Moisés, e hoje ela não viu isso, escuta isso, ela não viu isso se cumprir, mas se tornou o que Deus falou com ela, através de quê? Do sonho que ela iria se tornar, que ele iria se tornar pastor de ovelhas, e hoje ele é pastor de ovelhas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu vou contar depois uma experiência de quando minha avó estava indo embora, que Deus falou com meu pai através de sonhos. Essa parte é muito forte, é muito impactante. Eu vou gravar um outro vídeo para poder falar sobre isso aqui. Mas é muito impactante essa situação. 7ª maneira que Deus tem de falar com a gente, comigo e você. Deus fala através dos seus profetas. Usa pessoas. Irmãos, tem gente que está no ambiente, nunca viu a pessoa, e chega no ônibus, no trabalho, no elevador, na barca, onde você estiver, no avião. Irmãos, seja onde for, a pessoa chega, Deus usa, vai até você, Deus está mandando dizer isso, isso, isso. Irmãos, não tem como. Eu sei que tem muita gente que brinca com isso, né? Tem cultos que as pessoas brincam um pouco, falam muita coisa, tem gente que quer às vezes aparecer fazendo esse tipo de coisa, mas eu quero dizer para você que está aqui comigo, eu creio nisso, tá? Eu creio nisso de verdade, creio que esses momentos, esses dons não cessaram. A Bíblia fala que o último profeta foi João Batista, o maior profeta também foi ele, só que eu creio, irmãos, não um profeta que vai trazer alguma coisa para colocar na Bíblia, mas creio que Deus usa profetas hoje para falar com pessoas, com a nação, com o bairro, Deus usa ainda. Eu creio nisso e tenho vivido muita experiência com isso. Muitas pessoas que eu conheço são usadas por Deus. Deus já falou muito comigo também, algumas coisas que se tornaram realidade, eu verbalizei e se tornaram realidade. Minha esposa é muito usada nos dons espirituais, nesse quesito de profecia. Deus fala, pastor, eu não acredito nisso. Você pode até não acreditar, discordar, que Deus te deu uma experiência com relação a isso. Eu tenho um amigo chamado Anderson. Esse amigo chamado Anderson, ele mora em Araruama. Não tem só ele não, tem vários, tá? Mas estou contando dele porque ele é alguém que Deus usa muito para mim, tem usado muito para mim nos últimos tempos, para poder trazer testificações. Eu não tenho tanto contato quanto eu gostaria, né? Eu gostaria que ele morasse do lado da minha casa, em cima, alguma coisa para a gente poder ter mais contato, porque ele é boca de Deus para mim, Deus usa ele como no ato profético. Deus fala com ele coisas que ele não sabe, mas eu fico assim muito impressionado e muito impactado. Tem um processo na minha vida que eu estou passando, uma parte já passei, outra parte já estou passando, e ele foi muito, Deus usou ele de forma muito categórica para falar sobre essas coisas, e eu quero dizer para você que Deus fala através dos seus profetas. Amém? Esse assunto foi bem relevante, eu tenho vários outros assuntos, várias outras informações dentro desse tema aqui para a gente poder abordar
e ampliar o nosso conhecimento também com relação a isso. Amém? Eu queria te falar, irmãos, pela última maneira aqui, irmãos, que a gente deve buscar, né? Buscar ser sensível à voz de Deus. Por quê? Porque quando a gente fala aqui de maneiras, eu teria várias outras maneiras para a gente poder abordar. Eu tenho um amigo que é médico, tem até o mesmo nome que eu, e ele é médico e formou o filho dele em médico, e o filho dele, se eu não me engano, foi trabalhar, teve uma oportunidade muito boa de trabalhar como médico na Alemanha. Escuta isso. E quando ele foi convidado para trabalhar, quando ele viu a oportunidade para trabalhar na Alemanha, ele foi e mandou o currículo, fez o procedimento que tinha que fazer. Eu não sei exatamente como é que faz o processo, tá? Para mim não falar errado aqui. E quando ele percebeu, irmãos, que a oportunidade se abriu para ele, ele falou, opa, maravilha. Aí ele foi, preencheu os pré-requisitos. E um pré-requisito é que ele tinha que falar a língua nativa daquele país. Ele teve que aprender alemão e ele foi dando um prazo para ele. Deram um prazo para ele, ele tinha que, além de estudar muito, o médico nunca para de estudar, e ele começou a estudar alemão e ele conseguiu aprender a língua alemã em 1 ano de estudo, focado, não sei se era curso presencial, se era curso online, mas ele queria tanto chegar, ele queria tanto alcançar, queria tanto aproveitar aquela oportunidade que poucos têm, e ele ficou muito focado naquilo, e ele, em 1 ano, ele aprendeu aquele idioma. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmãos, Deus, ele quer se comunicar comigo e você. Tem oportunidades, talvez, não de ir para a Alemanha, mas de vivermos experiências extraordinárias. Tem coisas, irmãos, que estão indo de mal a pior, porque a gente não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Não aprendeu por quê? Porque a gente não se interessou. A gente não aprendeu porque a gente não gastou tempo com aquilo. Esse homem, irmãos, com a oportunidade que ele teve, gastou anos estudando aqui no Brasil, aí fez algumas especializações, fez tudo, e aí apareceu a oportunidade, jovem ainda, apareceu a oportunidade, e falou, rapaz, oportunidade excelente de ir para a Alemanha. Puxa, o que ele vai fazer? Irmãos, além de ter todo o estudo que ele já tinha tido, ele começou a focar, ele tinha um prazo. 1 ano. Irmãos, eu não sei o prazo que nós temos. Eu sei o dia que eu nasci, mas eu não sei o dia que eu vou embora. Então, foque naquilo que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza que tudo que a gente ouviu aqui, toda essa conversa, se você chegou até o final aqui, irmãos, é porque se você se interessa por esse assunto, e eu tenho certeza que alguma dessas maneiras o Espírito Santo já falou com você. E Ele quer alcançar você, Ele quer alcançar pessoas através da sua vida, e às vezes o que a gente precisa só é de se empenhar, irmãos. Tem pessoas que durante tudo isso aqui sentiu o desejo de falar, poxa, Deus já falou comigo dessa maneira aqui, mas é tão esporádico, irmãos, começa a buscar mais a presença, começa a se meditar mais na palavra, que é a parte principal que Deus fala. Começa a meditar também, irmãos, começa a jejuar, começa, irmãos, se você sentiu o desejo de ir a monte, vai a monte, passe madrugada orando. Você já percebeu que quando Jesus ia fazer um milagre, curar a vida de alguém, ele não gastava tempo orando na hora não, porque ele já tinha uma vida de oração, ele gerou um momento de intimidade com o Pai, ele tinha uma autoridade, irmãos, porque ele tinha intimidade com o Pai. Então entenda isso. Tem coisas, irmãos, que a gente, o que acontece? Deixa eu lembrar a palavra certa aqui para poder falar com você. Eu vou lembrar aqui, depois em outro vídeo eu falo com você, mas honra e... depois eu vou lembrar aqui para poder falar. É bem interessante, irmãos, porque às vezes a gente acha que o fulgor, o ápice, né, é quando alguém se forma na faculdade e ele termina a faculdade e fala, uau, vamos lá comemorar, vibrar com aquela pessoa pela conquista dela. Não é a conquista, a gente vibra pelo processo, porque a conquista, irmão, já foi o final, já terminou já, mas aquele processo, chovendo, fazendo sol, indo para a faculdade, então tem processos que Deus quer fazer a gente chegar, irmãos. Quando a pessoa olhar, ela vai olhar e falar, meu Deus, vou celebrar com fulano, ou às vezes vai ficar com inveja de você, porque você conquistou, mas ninguém acompanhou o seu processo, e Deus quer levar pessoas ao processo. Você não ficou aqui até o final desse vídeo à toa, o Espírito Santo está falando com pessoas, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui a respeito desse vídeo. Deus está falando, olha, eu quero me comunicar mais com você, eu quero gerar acesso para você, só que para esses acessos acontecerem, eu preciso que você se aproxime mais de mim. Deus usou um profeta do Antigo Testamento, e ele falou assim, santificai-vos hoje e amanhã farei maravilha no meio de vós. Às vezes, irmãos, o que está para acontecer na nossa vida depende de uma santificação hoje, depende de uma separação. Você vai se separar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, vai devocionar mais tempo para Deus e para a palavra dele, e você vai viver a maior e melhor experiência da sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez eu vou pedir a você, deixa um like no vídeo, se foi bom para você, comente aqui embaixo a experiência que você já teve, o que você aprendeu, compartilhe também isso com alguém, mande para alguém, você que é pai, mande para os seus filhos, os filhos mandem para os pais, comece a edificar a vida das pessoas, porque Deus tem algo poderoso para fazer e realizar através da minha vida e da sua, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito você.
É o que eu peço a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração? Pai, eu te peço nesta hora. Deus, alcança esse homem para essa mulher que ficou comigo aqui até o final, Senhor. Pai, eu tenho certeza que não foi em vão, não foi à toa para que eles ficaram aqui, mas eles ficaram aqui com um propósito, com uma intenção, Senhor. E que esse propósito, ó Pai, e essa intenção possa, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, alcançar na vida de outras pessoas. Que eles possam, meu Pai, sentir sede, ó Pai, de ampliar, Pai, essa intimidade, essa sensibilidade de ouvir a Tua voz. Então abençoa, Pai, este homem, essa mulher de maneira poderosa e sobrenatural. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Se você que ele concorda, diga um amém e graças a Deus. Deus abençoe.